Olá, estamos começando mais uma edição do programa Na Torcida e hoje o nosso assunto é o tiro esportivo, uma atividade que começou na Europa e ao longo do tempo foi ganhando espaço no mundo todo. A partir de agora vamos saber mais sobre a modalidade e a equipe que representa a Chapecó no esporte. Fique com a gente! Foram as linhas de tiro usadas em combate que serviram de modelo para as primeiras competições de tiro. O esporte faz parte das Olimpíadas desde 1896 e Chapecó tem uma equipe com tradição nos Jogos Abertos e também com atletas aí com tradição no país inteiro. Claudinei Pacheco é o coordenador da modalidade aqui em Chapecó e hoje é o nosso convidado do programa Na Torcida. Seja bem-vindo, Claudinei, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar explicando um pouco sobre uma modalidade de tiro esportivo e que a gente se identifica muito e é um prazer colocar isso para o município de Chapecó e região. Ai, que bom, é muito bom a gente abrir esse espaço e falar desse esporte que tem muita gente que não conhece, mas que Chapecó tem uma força e uma tradição e você, estava comentando, tem um currículo também considerável aí, Claudinei. Me conta um pouquinho então da tua história com tiro. Sim, a gente começou a atirar basicamente em 2002. Era uma expectativa muito pequena de resultado para os Jogos Abertos, principalmente, né? Mas ao longo de um ano se destaquei, principalmente eu como modalidade olímpica, muito rápido. Eu fiquei campeão já na categoria C no primeiro ano, campeão na categoria B no segundo ano, e aí começou a enfrentar os grandes do Brasil, porque a maioria dos atletas de ponta hoje da seleção brasileira atiram por Santa Catarina. E aí eu comecei a enfrentar e graças a Deus eu fui muito bem. No terceiro ano que eu estava atirando já fiquei em primeiro da categoria A, né? E me destaquei muito também na pistola 50 metros, que é uma distância grande, é um tiro que agora não é mais olímpico. Em 2016 foi a última etapa que teve, mas eu fui campeão brasileiro em 2018, estou vice-campeão esse ano, tem mais uma etapa ainda. Catarinense, todos os anos que eu participei eu fiquei campeão, então estamos sempre na expectativa e Jogos Abertos nem se fala, né? Em 2011 para cá, digamos que Chapecó é a equipe a ser batida. Olha só. Agora, muita gente não sabe, mas um dos atletas da equipe de Chapecó é o medalhista olímpico Felipe Rui. Ele esteve na cidade para uma oficina de tiro e a nossa equipe acompanhou. Felipe Rui entrou para a história do esporte brasileiro ao romper um jejum histórico de 86 anos sem medalhas olímpicas no tiro esportivo. Ele conquistou a medalha de prata nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. O atirador, especialista na pistola de ar de 10 metros, também foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015 na categoria. O atleta ainda tem no currículo medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santiago em 2014 e Medellín em 2010, e a prata nos Jogos Olímpicos da Juventude de Singapura em 2010. Fruto de muito treino, 6, 7 horas de treino por dia, então realmente é como se você estivesse no escritório o dia inteiro trabalhando e o meu escritório é aqui treinando. E até porque fora do Brasil, muitos atletas têm o tiro esportivo como um emprego mesmo, né? Recebem salário e tudo. Então, os nossos adversários são profissionais, então eu tenho que treinar como um profissional também. Então, é muito trabalho, muito treino que leva a um bom resultado. A gente está aqui com o Claudinei, que é um dos atletas da equipe de Chapecó de tiro esportivo, e ele vai nos explicar um pouquinho sobre as armas, os equipamentos que são utilizados para essa prática esportiva. Então, Claudinei, o que essa arma tem de diferente? Bom, primeiro seria o comportamento de tiro dela, né? É uma arma que tem uma inclinação de cabo diferenciada, que dá um conforto melhor para o atleta ter um tiro mais rápido. Tá? Ela tem um contrapeso onde dá um equilíbrio melhorado no disparo, além de um ajuste de miras bem mais refinado. Então tu consegue ter uma qualidade de tiro melhorado e tu se preocupar apenas com a técnica, não se preocupar em ter que controlar muito o equipamento.
né? Todo atirador ele tem que ter uma luneta, no caso que quando os alvos não são eletrônicos, né? Tem que observar a tendência de agrupamento, dependendo do dia, tem vento, tem luz mais fraca, mais forte, então isso faz parte. Um cronômetro que você tem que controlar, de repente, o tempo entre o carregar para o iniciar, para você se concentrar. Então, tu sabe que quando der o comando de carregar, tu tem 1 minuto para estar pronto. Então, você controlar isso faz com que tu diminua a tua ansiedade, você controla o teu batimento cardíaco, tudo isso aí faz para tu ter uma performance melhorada. Protetor de ouvido, um óculos, existe óculos com íris, onde você faz a abertura de entrada de luz, dependendo do dia, com um filtro também de intensidade de luz, se está mais escuro, mais claro, né? E a parte de munição, que isso cada atleta tem que ter, né? Então faz parte. Ter uma munição de boa qualidade faz também que tu tenha um desempenho um pouco melhor como resultado do tiro. A equipe de tiro de Chapecó aproveita a presença do medalhista olímpico Felipe Hu na cidade para estudar e treinar, pois a próxima competição serão os Jogos Abertos de Santa Catarina, de 1º a 10 de novembro, nas cidades de Indaial, Timbó e Pomerode. Quando surge uma oportunidade de nós trazermos algumas pessoas que nem o Felipe, então fica fácil a parte de treinamento, né? Porque ele treina fora do Brasil, ele tem acesso a técnicos internacionais, a novas metodologias, novas técnicas, e ele acaba repassando isso para a gente, que é uma troca bem interessante. Felipe explica que, apesar de parecer perigoso, o tiro esportivo é um esporte seguro e que trabalha de forma muito intensa a concentração e a calma. Nosso tiro não tem nada a ver com violência, né? Vocês veem, a gente tira em alvos, a questão de segurança é muito levada a sério também. A gente nunca teve um acidente em competição, mesmo a gente mexendo com coisas perigosas, né, que é a arma. Então, como você falou, é um preconceito que se a pessoa vem, conhece, percebe como a gente se preocupa com a segurança, vai ver que não tem nada a ver com isso, com violência, nada. Muito bacana, que oportunidade valiosa essa de participar dessa oficina. Como é que foi, Claudinei? Você estava me contando aí que os resultados foram acima das expectativas, especialmente para você, né? Quando a gente consegue esses atletas de fora que atiram para os municípios, quase todas as equipes trazem atletas de ponta para ter um em destaque ou ter evidência, mas tu conseguir fazer com que esse atleta dê algo a mais do que simplesmente vir atirar os Jogos Abertos, isso é importante. Então, o crescimento da equipe está nas oficinas que a gente cria. Então, há 3 meses atrás, aproximadamente, a gente fez uma oficina com o Felipe. Ele veio aqui, a gente treinou, e agora, novamente, ele se dispôs a vir a Chapecó e fazer uma outra clínica de tiro um pouquinho mais avançada, já que a primeira foi uma base de aplicação de técnica. Então, a gente teve 2 ou 3 meses ali de refinamento dessas técnicas, e agora se coloca algo a mais, que é o que você cria o sentimento de fazer um disparo com arma de fogo. Como que se faz isso? Como é que tu pode ter a segurança de ter esse tiro certo, uma distância, por exemplo, 50 metros com a pistola? E eu tive um crescimento enorme. Eu tive um crescimento num treino em 20 pontos, que eu sou um dos líderes da competição a nível nacional. Então, eu me impressionei com o crescimento, assim, passando de índice mundial no treino, num treino só. Então, isso é muito gratificante. Além de ter uma equipe competitiva, ter uma pessoa que se dedique a passar a técnica, já que ele tem esse conhecimento a nível mundial. Ele participou de vários campeonatos mundiais, Copa do Mundo, Olimpíada, tem grandes técnicos por trás dele orientando, e isso só traz o crescimento para a equipe de Chapecó. Olha só, agora para quem não está tão familiarizado com o universo do tiro, como é que funciona? Hoje são 3 tipos de armas, é isso? Na verdade, os Jogos Abertos ele envolve troféus, e os troféus, por exemplo, arma curta, envolve pistola de ar, que é a modalidade olímpica, são 10 metros, a pistola 25 metros e pistola 50 metros. E ali é uma somatória de 3 atletas, atira 4 e pontua 3, os 3 melhores. Então, a somatória dos pontos naquela modalidade, mais a outra, e daí tem os critérios do ranqueamento dentro das competições, aonde vai dar o troféu para o município
são uma somatória. Não adianta o Claudinei ir lá e ganhar a medalha de ouro se os outros da equipe não tiverem resultado. Entendi. Então esse jogo de acerto depende de como escalar o time. Entendi. Por que você acredita que Chapecó foi ficando tão forte, se consolidando hoje como a equipe a ser batida no tiro quando se fala em jogos abertos? A gente não acreditava no potencial, esse foi o primeiro passo. Na vinda do João Costa, que é um atirador de Portugal, que foi a primeira vez que veio um atirador fora do país atirar em função de relação, amizade que tem com a equipe de Chapecó, foi um espanto, né? Isso foi em Criciúma e a gente ficou campeão lá. Após esse intervalo a gente percebeu uma coisa, que a grandeza de ter resultado no tiro depende da humildade em como você cuida dos detalhes. A gente acabou perdendo no próximo ano, ficando em segundo, por um erro de estratégia, ou seja, cada um achava que era melhor que o outro e não foi avaliado tecnicamente quem seria o atirador para aquela modalidade. Então, depois disso, eu comecei a dizer, vamos criar um critério e alguém tem que bater o martelo de como que vai ser atirado essas modalidades. E aí eu assumi esse compromisso de coordenar essa situação, de cuidar da parte técnica um pouco também e da parte de escalar o time para a competição. E todos os anos para frente a gente ficou campeão daí por causa disso, mas com certeza esses reforços dos atletas que eu falo que são chapecoense, porque uma vez que ele entrou para a nossa equipe eles não quiseram mais sair, não foi por falta de proposta de outros municípios, né? Então eles são chapecoenses, né? Certo. Hoje quantos atletas tem na equipe de Chapecó? Nós temos 7 atletas, tá? Como é um tiro muito técnico e envolve armas muito diferentes, então é um preço caro essas armas e a maioria não gosta muito de investir tão alto para ter a qualidade técnica necessária para competir. Então não tem muito atleta, isso é uma preocupação que eu tenho para um projeto futuro de criar esses guris que têm o potencial para entrar nessa parte do tiro olímpico. Certo, até porque eu imagino que deve ser um trabalho um pouco diferente de outros esportes que você está lá desde a infância, de repente garimpando futuros atletas, garimpando talentos, né? O tiro tem toda uma regulamentação e toda uma questão diferente para se trabalhar, né? Como é que funciona aí essa questão de vocês encontrarem esses atletas ou dos interessados irem até vocês? O tiro olímpico, ele é um tiro numa posição parada, não é dinâmico. Então ele é complicado de motivar, principalmente essa garotada que tem, o sangue lá é viva, estão fervendo, eles querem mais a emoção de repente. E é bem ao contrário, ele vai ensinar você a se controlar e desacelerar. Então é difícil. Muitos pensam que o tiro pode ser perigoso, e entra nessa parte da legalidade. Quando você começa, que é um atleta que não tem a idade para ter a arma, ele pode estar competindo modalidade olímpica, que seria a pistola de ar, que tem por faixa de idades, inclusive, para enfrentar o Campeonato Brasileiro e ser, de repente, um dos futuros atletas de uma Olimpíada. Porque eu comecei muito tarde, mesmo assim eu tenho um resultado muito alto. Imagine se eu tivesse alguém que me ajudasse desde pequeno, lá com 15, 16 anos, a aprender tecnicamente o tiro esportivo numa dessas modalidades. Eu estaria com certeza um dos melhores do mundo hoje, pelo caminho correto, o começo sem sofrer muito. Ah, sim. E esse deve ser um dilema que vocês devem enfrentar aí, de pessoas começando muito tarde, né? Primeiro porque nós não tínhamos a tradição de um tiro de arma curta. Nunca se criou, digamos, uma escola para ensinar a um atleta de tiro olímpico. Então, você começar cedo, de repente, esse projeto logo tenha sido colocado em prática. O difícil está em ter o atleta com o perfil, porque
O começo tudo é muito emocionante e novidade. Depois, quando começa a virar uma rotina, que é ali que separa o cara que vai se sobressair, é ali que trava e o pessoal desiste. Claudinei, a gente vai voltar a conversar mais daqui a pouquinho sobre preparação para competições, as próximas competições que vêm por aí, mas agora a gente faz um intervalo, tudo bem? Tudo bem. Depois do intervalo, a gente continua conversando sobre o tiro esportivo. O programa Na Torcida volta já. A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar. O teu compromisso com o manto já arrasta quilômetros se precisar. Você sofre, bate o pé, grita, mas nunca sozinho. Somos muitos e somos intensos. Nada pode nos parar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé. Tá no sangue, de geração para geração. E aqui não existe impossível. Faça chuva, faça sol, você tá sempre lá, apoiando, cantando, porque a Chape nos dá motivos para sonhar, e sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Na Torcida e o destaque agora é o quadro de medalhas. A Associação Chapecoense de Vôlei venceu por 3-2 a equipe do Blue Vôlei no último sábado. A competição garantiu o primeiro lugar na chave e a classificação da equipe para a Superliga B em janeiro de 2020. No domingo, o time de futebol americano Chapecó Badgers entrou em campo contra o Erechim Coroados. Essa foi a primeira partida da Copa Oeste, uma competição que reúne clubes do oeste catarinense e da região norte do Rio Grande do Sul. A competição é inédita e marcou a estreia da equipe de Chapecó em competições. O Chapecó Badgers lutou até os últimos segundos de jogo, mas foi vencido por 26-0. O Badgers aguarda o resultado do jogo entre Erechim e São Miguel. Agora a gente volta a falar sobre o tiro esportivo. Hoje nosso convidado é o coordenador da modalidade em Chapecó, Claudinei Pacheco. Claudinei, a gente vinha conversando aí sobre a equipe de Chapecó, os seus resultados, o trabalho aí para conseguir novos atletas, e você comentava no intervalo que estamos nos encaminhando aí para um período de renovação na equipe, é isso? Isso. Eu penso assim que chega um momento em que, por mais que o atleta que se dedique, treine, ele acaba tendo uma deficiência até pela questão física, né, de idade. A experiência nem sempre se conta muito, né? Então está na hora de repente, Chapecó começar a buscar, a preparar novos atletas para daqui 2 anos ou 3 anos estar competindo de fato para Chapecó em competições de grande nível. Os Jogos Abertos é o nível mais alto do Brasil como competição hoje. Né, e quem sabe sul-americano ou Copa do Mundo fora do Brasil. Né? A experiência e a técnica de tudo isso aí a gente tem, então basta planejar e criar o projeto certo para que busque as pessoas que têm o perfil para esse tipo de competição.
E que perfil é esse, Claudinei? Você aí do alto da tua experiência. O atleta ele tem que ter, pelo menos, disciplina. O treino, de fato, de um atleta de alto nível é 5 vezes por semana, no mínimo 3 horas por dia. Como é um tiro parado, que envolve uma sequência de procedimentos sempre igual, então ele acaba sendo monótono. Então, se a pessoa for muito agitada, esse tipo de tiro não consegue completar a finalidade, ou seja, ele tem que ter esse controle emocional, ele tem que diminuir o batimento cardíaco, então ele conseguir essa meditação, é onde vai dar o resultado para ele daí. Certo, é uma atividade que exige muito essa questão da concentração, do autocontrole. Você, como praticante que vem tendo resultados tão expressivos, você observa que isso tudo melhorou também na tua vida a partir da prática do tiro? Sim, inclusive quando tu fica, às vezes, no intervalo, no final do ano até fevereiro, que não tem competição, a gente fica agoniado, porque aquela meditação está fazendo falta. Você precisa treinar, e quando o atleta ele tem no sangue essa questão da competição, o treinar só não é suficiente, ele tem que ter competição de alto nível, para que ele se cobre mais e que ele controle justamente isso que é o que vale, que é essa concentração, diminua o batimento, crie o processo de um disparo perfeito e que daí vem o resultado. Certo. Você lembra, Claudinei, de quando você começou a atirar, assim, como é que foi a sensação quando você começou a acertar cada vez mais, a fazer o disparo perfeito, como você falou? Como é que o atleta de tiro se sente nesse momento? Quando tu começa a ter resultados, que nem foi o meu caso, muito rápido, faltou daí a questão do amadurecimento. Como eu não tive técnico ou alguém que me passasse técnica no começo, eu evolui muito rápido e chegou num momento em que tu começa a ter medo de competir. Porque a falha tua é um erro gravíssimo daí. Então, você vai superar o teu limite, não vai ganhar do outro. Cada dia que tu vai competir, tu tem que fazer mais pontos que tu fazia. E chega uma hora que ele está limitador. Então, aprender a controlar a ansiedade, a controlar o processo do disparo certo, e ali é que faltou daí uma questão de experiência, então gerou um pouco de ansiedade. E daí isso é ruim para o tiro, porque você se cobra o pensamento do ganhar de você, e não no processo de fazer o disparo certo. Então, é um pouco difícil. Essa parte envolve, de repente, alguém com mais experiência para estar ajudando a melhorar a tua técnica, a melhorar o teu comportamento junto à competição. De repente um psicólogo para te ajudar a criar um grau de concentração no foco da competição. A gente sofre, foi bem sofrido, né? Hoje tu tem todo esse conhecimento para passar, evoluir, que vai chegar um atleta novo, a tal época eu sei que tu vai ter esse problema, então vamos trabalhar agora. Né? Isso faz com que tu tenha menos ansiedade. Daí. Que ótimo que agora temos esse suporte aí para os atletas que estão chegando, né? Agora, quem, por exemplo, se interessou e quiser começar, de repente, a praticar, ver se tem perfil para a modalidade, qual é o primeiro passo? Como é que funciona? Olha, eu acho sim que seria Chapecó, nesse tipo de modalidade de arma curta, seria procurar, de repente, algum da equipe de Chapecó e observar, acompanhar um treino, ver como é que é de fato, ver se isso está, digamos, no tipo da pessoa que ele quer como competição, se isso faz parte da vida dele, e aí se descobrir. Porque você ter resultado depende de ter alguma coisa de investimento, como a arma, ter a arma preparada para a tua mão, tudo isso faz com que tu tenha um crescimento mais rápido. Entender isso faz com que daí tu dê a continuidade. E a maioria quer pegar a arma emprestada e vai lá, e isso não vai acontecer. Assim, é muito difícil ele ter crescimento não investindo nos equipamentos próprios dele. E aí que é o dificultador de toda a situação de se criar atleta olímpico. Certo, certo. É preciso estar ligado a um clube de tiro para poder atirar esportivamente?
Quando envolve arma de ar comprimido, não. Eu, por exemplo, eu treino muito em casa. Né? Eu criei um espaço mais ou menos parecido com um stand de tiro. Né? Eu comprei daí um alvo eletrônico que é usado em Olimpíada, né? Que daí ele dá o tiro, marca a pontuação no computador, tudo para que ficasse mais próximo da realidade da minha competição, já que eu estou num nível diferenciado. Mas hoje a maioria dos treinos que tu faz não é dando tiro, assim, eu falo que é chamado parede branca, que é tu efetuar o disparo perfeito sem ter a noção de alvo, é olhar as miras. Criar essa rotina certa é o que vai fazer você crescer depois. Um dos melhores resultados que eu fiz hoje em Campeonato Brasileiro, eu treinava muito pouco tiro real, mas parede branca, a gente chamava que é disparo em seco. Então tu cria essa concentração do disparo certo, você não tem como mensurar se aquele tiro iria certo ou não. E por incrível que pareça é onde tu amadurece de fato. Nossa, mas é uma atividade que tem as suas complexidades, né? Sim, quando tu cria um nível alto como competidor, como atleta, você se cobra e cada detalhe é o que faz a diferença de tu ter o resultado. Agora falando em competições, Jazz, que está chegando aí, é a menina dos olhos, mas antes, tem ainda uma competição antes dos Jogos Abertos, né, Claudinei? Sim, nós temos a final do Campeonato Estadual, que daí nesse caso se criou um complicador, todos os anos era somada a pontuação de cada resultado. Esse ano não, a última prova vai valer peso 2. Justamente para criar essa competição, o resultado tem que ser maior naquela prova. Né, para que os atletas de Santa Catarina aprendam a controlar essa ansiedade. Então vai ser 17, 18 e 19 em Caçador, e depois tem a 7, 8, 9 e 10 em Timbó, que vai ser os Jogos Abertos. Então, nesse intervalo aí, além da competição, tem muito treino para se enfrentar. Certo. Como é que é o treino do pessoal agora, quando vai chegando nessa reta final, se aproximando aí das competições? A gente monta algumas treinos junto, mas a maioria tu faz o treino em casa, simulando o disparo. Outros tem no stand atirar e treinar sozinho, mas de repente assim, ó, dia 12 de outubro, que é um feriado, a gente vai fazer o dia inteiro de treino. Tipo hoje à noite eu vou treinar. Né? Então, o ideal é 5, 6 vezes por semana, umas 2 horas de treino, cada treino. Então, é puxado, é bem puxado, porque é bem técnico e envolve um pouco de resistência muscular, força, preparação física, né? É puxado, mas a gente fica muito feliz que a nossa equipe vem conseguindo aí, alcançando resultados muito positivos. A gente deseja boa sorte nas próximas competições, no estadual, nos Jogos Abertos, que Chapecó se mantenha sendo aí o time a ser batido, e a gente te agradece muito também a presença e a participação, explicando um pouquinho mais para a gente de uma modalidade tão cheia de detalhes e tão cheia de curiosidades que eu tenho certeza que muita gente não conhecia. Nós que agradecemos, a equipe de Chapecó agradece esse espaço, e sempre que eu comento, às vezes até com a federação, que eu acho que o tiro esportivo é muito pouco divulgado, assim, tem que ser mais esclarecido, mostrar mais para a sociedade a questão de que a arma de fogo ou arma de ar comprimido, ele não cria pessoas violentas, ele cria pessoas com um critério de concentração muito diferente, e ele tem toda uma parte de legalidade, documentação, que é muito complicado de se fazer, e todos os atletas têm que estar dentro dessa legalidade. Então as pessoas de bem mesmo estão dentro de uma competição sem ter um problema na questão de discutir ou de ter um comportamento ruim. É impressionante te ver a relação de amizade entre as equipes todas. É comum, depois da competição, ter uma janta onde todos os atletas vão jantar junto. É difícil nas competições ocorrer isso aí. E o tiro faz isso acontecer. Ai, que bom. Muito obrigada, Claudinei. Boa sorte para a nossa equipe. Obrigado. O programa Na Torcida está encerrando. Na quinta que vem a gente está de volta com um programa inédito. Eu espero você. Até lá!